Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e hoje eu vim contar pra vocês como foi, ou melhor, como não foi, o nosso casamento, que estava marcado para uma semana atrás, no dia 21 de março de 2020, e que acabou não acontecendo por causa dessa pandemia de coronavírus que a gente tá vivendo. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar algumas coisas para vocês entenderem o drama aí que eu vou contar depois. A gente tá planejando nosso casamento há um pouco mais de 2 anos. E lá atrás, quando a gente tava começando a ver as coisas, a gente conheceu o trabalho de um fotógrafo muito legal, que era de longe da gente. Era lá de baixo, né? A gente mora no Nordeste. Só que a gente ficou muito empolgada com o trabalho dele. Ele era uma coisa muito fora da caixinha, assim, muito o que a gente tava procurando, e a gente contratou ele mesmo sempre de longe. Outra coisa também, a segunda coisa é que Neto é de Fortaleza, eu sou de Caicó. Nós morávamos lá em Caicó, só que desde dezembro a gente tá morando juntos aqui em Mossoró. Pronto, sabido isso, vamos lá para a história. Eu confesso que quando começou a se falar em coronavírus, assim, no Brasil, a gente não estava muito preocupado com a proximidade do casamento, não. Porque na nossa cabeça, era um negócio que ainda ia demorar mais um pouquinho a chegar aqui, né? E aí tudo começou quando, na sexta-feira antes do nosso casamento, o nosso fotógrafo entrou em contato. Como ele é lá de baixo e as coisas começaram lá, né, sul-sudeste, eles já estavam mais ligados, assim, no que estava acontecendo. E eles entraram em contato para saber se estava tudo certo, né, em relação ao casamento, e a gente falou, não, tudo certo, não tem, aqui não tá acontecendo nada não, tudo conforme planejado. E aí, isso foi na sexta-feira. Nesse dia a gente já tava indo pra Caicó, né, porque a gente ia passar a semana lá pra terminar de acertar as coisas. Eles saíam lá da cidade deles na terça-feira e chegavam em Caicó na quarta. No fim de semana, as coisas começaram a andar mais rápido em relação ao coronavírus e a gente já começou a ligar as antenas. Mas ainda assim a gente tava muito tranquilo, porque no Rio Grande do Norte ainda não tinha casos, eu acho que no Nordeste talvez tinha um caso em Recife, não sei, a gente tava bem descansado mesmo em relação a isso. E aí na terça, quando eles vieram, começou o caos, porque o voo deles teve uma alteração. Umas 2 semanas antes o voo deles tinha sido alterado e eles iam precisar passar a noite lá em Recife. E a gente reservou um hotel para eles passarem a noite, para não passar a noite em aeroporto. Só que quando eles estavam vindo, mandaram mensagem falando que o voo tinha sido alterado de novo e que eles não iam mais passar a noite em Recife, iam direto para João Pessoa. Que agora eles precisavam no hotel em João Pessoa. Aí já foi o primeiro aperreio, né? Porque a pessoa na semana de casamento já tá gastando assim, tá aparecendo gasto de todo canto. E hotel não tem, tipo, ia dar no show, né? Porque já era a hora deles. Eles iam chegar à noite. Enfim, tudo bem, já foi o primeiro aperreio. Mas deu tudo certo, a gente reservou um hotel pra eles em João Pessoa. Eles passaram a noite lá e no outro dia vieram pra Caicó. Até aí, tudo ok. Chegaram, a gente tava tendo as precauções, né? Porque como eles estavam vindo de um estado que já tinha casos da doença, precauções normais que já estavam começando a ser orientadas a todo mundo. Então, vamos lá, a vida que segue. Nesse momento, a gente começou a se preocupar, mas ainda seguíamos firmes, que tudo ia acontecer. Lá ainda não tinha uma movimentação em relação a isso, sabe? E aí, quando foi na quarta-feira à noite, o nosso decorador mandou uma mensagem perguntando se a gente ia realmente realizar o casamento por causa do coronavírus. Aí a gente, vamos, por que não? Aí ele, envia um decreto
da governadora do estado, em que ela proibia aglomerações com mais de 100 pessoas. Meus amigos, essa pessoa que eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, então vocês imaginam como é que eu fiquei? Eu entrei em pânico. Só que a gente tava tão cego tipo, tava na semana do casamento, a gente queria casar, a gente queria encerrar aquele ciclo ali, que a gente falou, não, mas não tem problema não, porque não vai ter 100 pessoas não. A essa altura, alguns amigos já tinham começado a dizer que iam precisar passar por aeroportos e que já tinham dito que não iam. Enfim, algumas pessoas tinham desistido e assim, a gente tava com lista nesse dia de 80 pessoas. Então a gente pensou, não vai ter 100 pessoas, não tem problema nenhum. Só que se a gente, agora, parando pra pensar, ia ter, porque tinha banda, tinha o pessoal do buffet, tinha as pessoas que iam trabalhar na festa, então ia ter mais de 100 pessoas, mas a gente tava aqui, ó, focado. E outro fotógrafo já tinha chegado, a gente ia fazer o quê? Não tinha mais como, a hora, se fosse pra gente desistir, a gente tinha que ter desistido antes. E a gente continuou ali, firme, que ia fazer. Nesse dia, eu entrei em pânico, chorei, disse que não quero mais, não vamos mais fazer. Mas depois que passou, né, a crise, a gente, não, tudo certo, tá tudo certo, vamos continuar. Seguimos em frente. Na quinta-feira era o dia do nosso pré-wedding, então foi um dia de baixar, assim, as emoções. Eu fui pro salão, depois a gente foi fazer fotos, então passamos o dia sem celular, sem internet, sem televisão, então aquilo ali deu uma fortalecida na gente, sabe? Tipo, não, vai dar tudo certo, vamos continuar. E isso era direto chegando mensagem de pessoas dizendo que não iam. Não, eu não vou, eu acho que não é prudente, e já tava todo mundo começando a ficar muito preocupado, porque na quinta-feira a mídia já tava lotada, né? Assim, já tava todo mundo já conhecia o coronavírus, já tava com medo de pegar. E eu tava... Perdi. E aí, quando terminou as fotos, a gente pegou o celular e começou a ver mensagem de mais gente dizendo que não vinha, que não vinha, como que não vinha. A essa altura do campeonato, todo mundo já conhecia o coronavírus, já tinha medo de pegar e já tinha medo de passar para os familiares, para as pessoas de grupo de risco. E aí, eu fui entrando de novo em pânico, né? Mas a gente seguiu ali, firme, dizendo, não tem problema, se tiver nós, nossas famílias e Deus, vai acontecer, vai ser lindo, vai dar tudo certo. Seguimos ali, firmes. Aí, a gente foi jantar, levar o fotógrafo pra jantar. E quando deixamos ele no hotel, quando a gente pegou o celular, tinha a mesma mensagem no meu celular e no celular de Neto, que era um pronunciamento do governador do Ceará, dizendo que ia fechar as fronteiras do estado. Só que os pais de Neto moram lá. E aí, meu amigo, foi tipo um balde de água fria, né? Parece que pegaram assim um balde com gelo e jogaram na gente. Era quinta-feira. O casamento era quinta-feira à noite, eram mais ou menos 8 horas da noite. O nosso casamento era no sábado de 3 horas da tarde. E aí a gente pensou, caramba, como é que a gente vai casar sem os pais do noivo? Tem sentido, né? Isso a gente não tinha nem chegado em casa ainda, tava dentro do carro. E a gente parou o carro no meio da rua e ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai ter um casamento sem a família do noivo? Ah, e não era só a família do noivo, eram nossos padrinhos de casamento também. Aí a gente pensou, não tem como. Não tem como. Eu acho que assim, durante a semana a gente já tinha passado por tanta coisa e tantas provas, tanto desespero, tanta preocupação, que aquilo estava preparando a gente para naquele momento a gente ver que não tinha como fazer o casamento. E aí começou, meus amigos, a corrida contra o tempo. A gente correu para casa de todos os nossos fornecedores para tentar ver o que é que a gente podia fazer, né? Porque faltava um dia e um pouquinho. Mas graças a Deus, todo mundo foi muito compreensivo com a gente. Na realidade, depois que passou, a gente viu que ninguém queria fazer aquilo. Tava todo mundo morrendo de medo. Mas tanto os nossos convidados que iam como os nossos fornecedores, eles iam porque
era o nosso casamento, né? As pessoas estavam fazendo aquilo pela gente, mas todo mundo foi muito compreensivo. A gente conseguiu negociar com todos os nossos fornecedores para uma data futura e graças a Deus deu tudo certo. A nossa única questão de contrato realmente foi com o fotógrafo, né? Porque ele já estava lá, então a gente já tinha comprado as passagens, já tinham sido utilizadas, eles precisavam voltar. E aí a gente teve e está tendo uma questão financeira só com esse contrato, mas com os outros a gente foi muito abençoado de ter pessoas amigas e que tem muita empatia com a situação, né? Que nos compreenderam, que nos apoiaram nessa decisão em cima da hora de não fazer e deixar para viver esse momento mais para frente, né? E aí tudo isso aconteceu na quinta-feira à noite. Nesse dia a gente chegou em casa pra dormir, eu deitei pra dormir, ia dar 3 horas da manhã, era 2h45 mais ou menos. Na sexta a gente ainda tinha que resolver coisa, porque tinha que ir em cartório, a gente ia casar com efeito civil, então precisava ver questão de prazo, precisava ver com a igreja, né, o que é que ia acontecer. Ainda teve outra coisa. Na quinta-feira a igreja emitiu um comunicado proibindo a realização de eventos com aglomerações de pessoas, tipo casamento, batizado, essas coisas. Que era mais uma coisa pra dificultar, né? E aí na sexta a gente foi resolver essas coisas, a gente conversou e decidiu que no sábado a gente não ia querer ficar em Caicó, porque... desculpa. E no sábado a gente não ia querer ficar em Caicó, porque seria um sofrimento a mais, né? Enfim, a gente ficou lá na sexta pra resolver as coisas, no sábado tomamos café, almoçamos na casa dos meus pais e a gente resolveu voltar depois do almoço. O que a gente tinha combinado com o padre era de começar a nossa cerimônia de casamento no sábado às 3h30 da tarde. E no sábado às 3h30 da tarde a gente tava na estrada, voltando pra casa. E nós tivemos a oportunidade de viver um momento muito emocionante, assim, que nos mostra também que tem outras coisas, sabe? O significado real daquilo ali é o amor, é o início de uma nova família, né? E aí, que momento foi esse? De 3h30, quando o relógio deu 3h30 em ponto, a gente tava tipo na estrada, no meio do nada. Aí Neto encostou o carro no acostamento e falou: a gente planejou tanto tempo casar agora, então a gente vai casar agora. E lá, no meio do nada, dentro do carro, eu tava vestindo uma camisa dele. Nós trocamos votos, trocamos palavras de muito amor e trocamos aliança. Hoje a gente já usa aliança na mão esquerda, de casado. E foi muito bonito, foi muito emocionante. Mas também durou 10 minutos e a gente continuou na estrada, né? Que a gente tinha que chegar em casa e viemos passar essa lua de mel em quarentena. Mas, no fim das contas, agora a gente entende que não tinha como essa decisão não ter sido tomada, né, gente? Existia muito medo por trás de tudo. Alguém podia se contaminar. A gente não ia se divertir, a gente não ia aproveitar, a gente não ia poder abraçar os nossos convidados, a gente não ia poder celebrar. Eu acho que da forma que a gente tanto planejou e que a gente tanto merece. Então, hoje, agora, apesar de ser muito sofrido ainda, a gente entende que não tinha como ser uma decisão diferente, né? Mas, como todo mundo... Então, como eu aprendi que se a vida nos der limões, a gente tem que fazer uma caipirinha, eu quero aproveitar esse momento para poder fazer uma coisa que eu queria fazer e não tive tempo, que é produzir muito conteúdo para vocês sobre casamentos, sobre planejamento de casamento, DIYs e tudo mais para poder ajudar outras noivinhas como eu que querem colocar a mão na massa. Inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal é um vídeo de DIY do nosso convite de casamento. Se você ainda não assistiu, vá lá assistir, tá aqui ou aqui, não sei onde é que fica. Espero muito que vocês acompanhem tudo que a gente vai produzir e compartilhar por aí.
E que se você, como eu, precisou adiar o seu sonho e o seu grande dia, que a gente possa se unir para não deixar esse desejo, essa emoção e essa vontade de celebrar morrer. Não pode morrer, os sonhos não podem. E é isso, pessoal. Um beijo grande e até a próxima!